Essa questão 133 é uma questão que ela vai abordar a exposição de radiação de raios cósmicos, os quais são fontes de radiação ionizantes extremamente perigosas à nossa saúde. E isso se torna mais grave quando você olha para pessoas que fazem longas viagens de avião, visto que a exposição a essa radiação, ela vai aumentar com a altitude. Então estamos falando aí de pilotos, de comissários de bordo, né, de aeromoças, profissionais que precisam trabalhar dentro de aviões por longos períodos a uma altitude sucessível à exposição a esse tipo de radiação. Então o texto ele cita que numa viagem Rio-Roma, por exemplo, a dosagem média de radiação é na casa de 2 microsievert a cada hora durante a fase de cruzeiro. Alex, o que que seria essa fase de cruzeiro? A fase de cruzeiro é quando o avião ele já atingiu a altura máxima e ele segue voando de forma estável, geralmente ali na casa de 10 a 12 quilômetros de altura, e por ser tão alto que a exposição à radiação cósmica, ela é ainda maior. E essa exposição ela é tão perigosa que as normas internacionais de aviação, elas limitam a 1.000 horas de viagem por ano as tripulações que atuem em voos internacionais. Então, os pilotos, as aeromoças, os comissários de bordo, no máximo, né, que eles podem atuar em voos internacionais, é de 1.000 horas por ano. E o texto também fala que, nesse momento em que o avião está no voo de cruzeiro, ele representa 80% do tempo de voo, ou seja, em 80% do tempo da viagem, o avião se encontra muito alto. Então, nosso avião, ó, ele vai ficar 80% do tempo de voo exatamente nessa altura, onde a incidência de raios cósmicos é maior, certo? Então, veja, o profissional ele fica limitado a 1.000 horas de viagem, mas exposto à radiação é apenas 80% desse tempo. Então, o tempo que essa tripulação ficará exposto a essa radiação é de 80% de 1.000 horas, ou seja, 800 horas é que essa tripulação vai ficar realmente exposta à incidência de raios cósmicos. O que que a questão quer? A questão ela quer saber o seguinte: a quantidade de radiação que uma tripulação de voos internacionais vão ficar expostos em um ano seria equivalente à radiação de quantos raios X torácicos, né? Supondo que a radiação de cada raio-x torácico é na casa de 0,2 milisievert. Bom, como é que nós vamos matar essa questão? Então, a exposição média é na casa de 2 microsievert a cada hora. Então, nós temos um prefixo, né? E é importante que a gente perca um tempinho para falar desses prefixos. O prefixo micro, ele está representando a milionésima parte da unidade. Então, sempre que aparecer esse prefixo micro, nós vamos substituir por 10 a menos 6. Já o prefixo mili, ele vai representar a milésima parte, ou seja, 10 a menos 3, certo? Então, se a exposição é de 2 microsievert, eu posso dizer que a exposição, na verdade, é de 2 vezes 10 a menos 6 sievert. Eu tiro o prefixo micro, certo? Essa exposição é a cada 1 hora de viagem. Então, nessas 800 horas
que ele vai ficar exposto à radiação, qual é a dosagem que ele vai receber? Dosagem X. Então a gente vai resolver essa regrinha de 3. X seria igual a 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 800. X vai ser igual a 1.600 vezes 10 a menos 6. Se a gente colocar o 1.600 em notação científica, 1,6 vezes 10 ao cubo. Não se esqueça que tem 10 a menos 6 aqui. Então, multiplicando 10 ao cubo com 10 a menos 6, a gente vai ter uma dose de 1,6 vezes 10 a menos 3 sievert, certo? Só que apareceu o prefixo 10 a menos 3. E o prefixo 10 a menos 3, eu posso colocar o prefixo mili, certo? Então é essa a exposição que a tripulação vai receber durante um ano, certo? Bom, ele fala que cada raio-x torácico você recebe 0,2 milisievert para cada raio-x. Bom, qual é a dosagem que eu vou receber? Eu vou receber 1,6 milisievert. Isso representa quantos raios-x, certo? Vou fazer a regrinha de 3, vai ficar 0,2 vezes x igual a 1,6. X vai ser igual a 1,6 dividido por 0,2. A quantidade de raio-x seria 8. Olhando para as opções, nosso gabarito, letra A. Então, durante um ano, né, trabalhando, essa tripulação vai receber uma radiação equivalente a 8 raios-x torácicos.